Olá, alunos! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai falar sobre a legislação do exercício da enfermagem, certo? A legislação do exercício da enfermagem ele é bastante amplo, então nós vamos tratar hoje sobre o Decreto 94.498 de 87, tá? Nós profissionais da área da saúde, nós não temos muito domínio sobre as questões judiciais. Então, eu acho importante nós conversarmos sobre a legislação. Nós vamos passar esse decreto, todo ele, né? Vocês podem abrir aí a apostila de vocês, que essa matéria está na página 92, tá? Abrem aí, alunos, para você acompanhar. Então, eu acho importante a gente aprender sobre a legislação, porque ela vai tratar como cada profissional da área da saúde tem que trabalhar dentro da lei, tá? Então, por quê? A lei do exercício profissional, ela vai incluir a lei que criou o COREM e COFEM, a lei 7.498 de 86 e o nosso Código de Ética de 311 de 2007, tá? Então, o que nós vamos aprender agora? Nós temos que diferenciar o que é lei e o que é decreto. Vejam aí no slide de vocês, Lei 7.498 de 86 dispõe sobre o regulamento do exercício da enfermagem e de outras providências. Obriga a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, tá? Então, a lei, ela tem que ser cumprida, não dá para ter meio termo, ou é sim ou é não, ou você cumpre ou você não cumpre, tá? É formado pelo Legislativo. O Legislativo é o que compõe a Câmara ou o Senado. Tá bom, pessoal? E o que é decreto? Decreto, ele vem regulamentar a Lei 7.498, de 25 de 1986. Ela vem o quê? A lei já existe. Em 86, a lei do exercício profissional, só que um ano depois, em 87, o legislativo, ou seja, o executivo, ele vem detalhar a lei, então ele é liberado pelo presidente da República. Foi liberado pelo presidente da República, tá? E ele não obriga a fazer ou deixar de fazer. A lei número 7.498 de 86, de 25 de junho de 1986, então ela já existia. Daí vem um decreto, né, que vem regulamentar esta lei, ou seja, detalhar esta lei. A Constituição brasileira, ela diz assim, que todos nós podemos exercer qualquer uma das profissões, desde que atenda os requisitos legais, e para isso que existe a lei, tá? A lei, ela tá lá na Constituição, tem que estar vinculado com algum artigo da nossa Constituição brasileira, tá? E lá fala que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observado nas disposições da lei, tá? Então, nós vamos detalhar um pouquinho esse decreto, que é o decreto 94.406 de 87. No artigo 1, ele diz assim, vejam aí, pessoal, no slide: o exercício da atividade de enfermagem, observado as disposições da Lei número
da Lei 7.498, de 25 de junho de 86, e respeitados os graus de habitação, é privativo do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro. E só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região. Então, assim, aí está dizendo nesse artigo 1, certo? Vamos lá. Que você só poderá exercer a profissão, tá? Se você estudar numa escola, se formar, e tem que estar inscrito no seu conselho regional, que é o COREN e o COFEN. Então, o COREN e o COFEN, o que são esses órgãos, tá? São responsáveis para normatizar e fiscalizar o exercício da profissão dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares de enfermagem. Para que eles fiscalizam e normatizam? Para zelar para a qualidade do serviço prestado, tá? Cumprindo com a lei do exercício profissional. O decreto 94.406 de 87, alunos, no artigo 2, acompanha aí no slide de vocês. No artigo 2, as instituições e serviços de saúde incluirão atividade de enfermagem no seu planejamento e programação. Então, vamos lá, aluno. A Pro está procurando aqui. O que está dizendo nesse artigo aí? Que todos os serviços, tanto privado quanto público ou particulares, se é serviço de saúde, tem que incluir esta categoria, né, que são as 3, enfermeiro, técnico e auxiliar, no seu serviço. Por quê? O serviço, ele não pode ser feito de qualquer maneira, né? Ele tem que ser planejado e tem que ser programado, tá? No artigo 3, o que fala aí? A prescrição da assistência de enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem, tá? É o que eu acabei de falar para vocês. A prescrição da assistência de enfermagem, ela vem o quê? Ela vem planejar e organizar o serviço da enfermagem. No artigo 4, ele vem falar sobre o papel do enfermeiro. Quem são os enfermeiros? Quem que é esse profissional? Tá? Então, vamos lá. No 1, o titular de diploma de enfermeiro conferido por instituição de saúde nos termos da lei. 2, o titular de diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica conferidos nos termos da lei. 3, o titular de diploma ou certificado de enfermeira e titular do diploma ou certificado de enfermeira obstétrica ou obstetriz, ou equivalente, conferido pela escola estrangeira segundo as respectivos legais, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de enfermeira obstétrica ou de obstetriz. O que fala nesse artigo? Qual é a atribuição do enfermeiro, tá, pessoal? Neste artigo fala. E que a instituição de ensino, ela tem que ser reconhecida pelo Ministério da Educação para dar cursos de graduação, né, no caso, faculdade, e no caso de cursos técnicos, tem que ter o Conselho Estadual de Educação. Então, o Conselho Estadual de Educação que vai liberar para essa escola estar formando profissionais de saúde, certo, alunos? Vamos lá? Daí no artigo 5º, daí aí fala, são técnicos de enfermagem, tá? Quem são os técnicos de enfermagem? Tá? Primeiro, o titular de diploma ou certificado
de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão de competência. 2. O titular de diploma ou certificado legalmente conferido por escola ou curso registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Então, nesse artigo 5º, é o que eu acabei de falar para vocês. Vai ter uma escola, né, que vai ser liberada, ser aprovada para formar profissionais da área da saúde. E quem que vai liberar isso daí? O Conselho Estadual de Educação, tá? E esse profissional, para ele ser técnico, ele também tem que estar inscrito no Corém e no COFEM, para exercer a sua profissão em qualquer instituição de saúde, seja pública ou privada, certo, aluno? Vamos lá. No artigo 6º, o que são auxiliares de enfermagem? Vem falar aí sobre quem são os auxiliares de enfermagem. Vamos lá ler o primeiro? O titular de certificado de auxiliar de enfermagem, conferido por instituição de ensino, que eu falei para vocês já, que é aprovado pelo Conselho Estadual, tá? Em termos da lei, registrado no órgão de competência. 2. O titular de diploma a que se refere a Lei 2.822, de 14 de junho de 1956. O 3, pessoal, vamos lá ler o 3. O titular do diploma ou certificado a que se refere o item 3 do artigo 2 da Lei 2.604, de 17 de setembro de 1955, tá? Expedido até a publicação da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, tá? Então, o 4, o titular de certificado de enfermeiro prático ou de enfermagem expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, o Ministério da Saúde ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde das Unidades de Federação, nos termos do decreto da Lei 23.774, tá bom? Então, tudo isso daqui são leis, pessoal. Tudo que nós estamos lendo aqui são leis. Tem que cumprir, tem que estar dentro dessa lei aí, tá? O 5º, o pessoal enquadrado como auxiliar de enfermagem nos termos do Decreto-Lei 299, de 28 de fevereiro de 1967. Então, são leis bastante antigas. Vão vendo aí, alunos. O 6º, o titular de diploma ou certificado conferido por escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil. Então, o aluno, quando é formado em outro curso, que não seja aqui no Brasil, quando vir para cá, tem que revalidar o seu curso, tá? Não adianta se formar lá fora achando que vai chegar aqui e vai exercer a profissão, que não é bem por aí. Tem que revalidar o seu diploma aqui no Brasil, certo, pessoal? E mesma coisa aqui do Brasil, você se forma aqui e de repente quer exercer a profissão de enfermagem lá nos Estados Unidos, por exemplo. Não vale. Tem que revalidar lá também, certo? No artigo 7º, então, no nosso legislação do exercício profissional, quais são a categoria que fala, né, na legislação? Vai falar sobre o enfermeiro, sobre o técnico, sobre o auxiliar e também sobre os parteiros, tá? Então, sobre o parteiros, está aí no artigo 7º, que é o titular de certificado previsto no artigo 1º, de 8.778, de 22 de janeiro de 46. Ó, vejam, pessoal, que essa lei é bastante antiga. Disposto na lei de número 3.640, de outubro de 1959. Vejam,
Então, essa lei é uma lei que já está aí muito tempo aprovada. 2. O titular de diploma ou certificado de parteiro, equivalente conferido pela escola do curso, segundo as respectivas leis, registrado em virtude de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil. Então, é a mesma coisa. Tanto enfermeiros, auxiliares e técnicos, se estudou fora e se daqui quer exercer a profissão fora daqui, tem que validar no país, certo? Os de fora vai revalidar aqui no Brasil e nós aqui do Brasil tem que revalidar lá fora também, certo, pessoal? Então vejam que as leis existem e elas são bastante antigas. Só que tem esse decreto que nós estamos falando hoje, que é o decreto 94.498 de 87, ele veio depois de um ano que a lei 7.498 ela foi criada, regulamentar todas item por item, deixar bem claro, certo? O artigo 8, que fala no 1, o que é privativo do enfermeiro. Então, vocês vão se formar como auxiliares e técnicos, só que é importante vocês saberem a função do enfermeiro para quando vocês chegarem lá no serviço, vocês não querer fazer função de enfermeiro, ou alguém pedir para vocês fazerem algo, vocês saberem, ter conhecimento que não é da competência de vocês. Então, se não é da competência de vocês, vocês podem muito bem recusar a realizar. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Ler o artigo 8, que fala sobre o que é privativo do enfermeiro. Então, vamos lá. No A, fala: direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada. Então, o enfermeiro ele pode ter função de direção, né? Função de chefia no serviço de unidade de enfermagem. Ele, no B, fala que o enfermeiro ele vai ter função de organização e direção no serviço de enfermagem, de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço. Então, todas as empresas que prestam serviço de enfermagem têm que ter um enfermeiro que é responsável por esse pessoal, certo? O C, que o enfermeiro ele vai atuar diretamente no planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, certo, pessoal? Vai também atuar como consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria relacionada com o serviço de enfermagem, certo? O que é privativo do enfermeiro também? É privativo do enfermeiro a consulta de enfermagem, que está no nosso processo de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem, tá? Então, o enfermeiro, ele que vai planejar, lembra que nós já vimos? Já caiu perguntas sobre isso no questionário de vocês. O enfermeiro chega no setor, planeja e organiza tudo que vai ser realizado, prescreve, né, o que os técnicos e auxiliares têm que executar e no final do dia e no final do plantão, verifica se tudo ocorreu de acordo. Certo? Então, está organizando assistência. O G, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Lembra, pessoal, que caiu na pergunta de vocês, da matéria anterior? Quem são responsáveis diretamente pelo cuidado de paciente grave é o enfermeiro, tá? O H, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem conhecimento científico adequado e capacidade de tomar decisões imediatas. Então, o H também é função privativa do enfermeiro, tá?
Então, como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro também tem funções privativas que é só dele, como integrante da equipe de saúde. Integrante da equipe de saúde é algo mais amplo, certo, pessoal? É um leque maior. Então, vamos lá. O A diz participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Então, privativo do enfermeiro. B, participação e elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Privativo do enfermeiro. Prescrição de medicamentos previamente estabelecido em programas de saúde pública. Então, o Ministério da Saúde, ele já tem lá os protocolos de atendimento para o idoso, de atendimento para criança, de atendimento para adulto e para as doenças crônicas. Então, aquele protocolo que já vem do Ministério da Saúde, né, que já está regulamentado, o pessoal aqui na ponta no município, o enfermeiro, ele pode prescrever as medicações que está ali naquele protocolo, naquele manual do Ministério da Saúde. Tá bom, pessoal? O D, participação de projetos de construção ou reforma de unidades de internação, porque o enfermeiro, ele tem conhecimento científico e técnico. Ele sabe como que tem que ser um chão, uma parede, a distância de uma cama de outra, tá? Tudo bem que tem um engenheiro, pessoal que projeta, tem um arquiteto, mas precisa de um profissional enfermeiro, de um profissional da área da saúde, né, que tem conhecimento técnico, tá? Para quando for aprovado esse projeto, ele seja aprovado 100%, não tenha que mexer com nada, tá bom? Então, isso daí é ganho de tempo, ganho de dinheiro, tá? A prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive no membro das respectivas comissões. Então, o enfermeiro, ele faz parte da comissão da infecção hospitalar, principalmente dentro de uma unidade hospitalar. Participa da elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem, tá? Então, isso é privativo de enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde, pessoal. Vamos lá no próximo slide. O que também é privativo do enfermeiro, pessoal, como integrante da equipe de saúde? O G, participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis, em geral nos programas de vigilância epidemiológica. Então, o enfermeiro atua na vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária, certo? Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturientes, puérperes e recém-nascido. Então, o enfermeiro, ele tem condições científicas e técnicas para isso. Participação de programas e atividades de assistência integral à saúde individual de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários de alto risco, tá? Como eu já disse para vocês, que são os programas do Ministério da Saúde. Acompanhamento da evolução do trabalho de parto e execução e assistência. Então, isso daí, como integrante da equipe de enfermagem, é privativo do enfermeiro, pessoal. Então, muitas coisas aqui eu vou estar repetindo para vocês fixar na cabecinha de vocês aí, tá bom? Mas além da gente estar passando a aula, eu quero que vocês revejam esse decreto aqui, que está na página 92 da apostila de vocês, tá bom? O M, que é privativo de enfermeiro ainda? É bastante, ó. Você veio que esse decreto, ele veio detalhar cada coisinha. Então, acrescentou alguns itens, né? M, participação em programas e atividades de educação sanitária visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral.
N. Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada. Então, o enfermeiro, quando ele está trabalhando na assistência, seja lá na saúde pública quanto no hospital, ele é responsável de treinar e dar uma educação continuada para os seus integrantes ali, que são os técnicos auxiliares, tá? Participação nos programas de higiene e segurança no trabalho e prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho. Então, o enfermeiro, ele tem que estar atento com essas questões aí de doenças ocupacionais, certo? P. Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contrarreferência do paciente nos diferentes níveis de atenção. Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde. Então, o enfermeiro, ele ajuda e desenvolve programas de tecnologia, né? Participação em bancas examinadoras em matérias específicas de enfermagem. Então, os enfermeiros também, eles atuam na educação, nas faculdades, na hora que o aluno vai apresentar um trabalho lá de TCC, certo? E no artigo 9, o que fala no artigo 9? Que os profissionais titulares de diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, além das atividades que trata no artigo, incube 1. Prestação de assistência parturiente ao parto normal, tá? O 2. Identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico. Então, isso quer dizer que o enfermeiro, ele pode prestar assistência à parturiente, né, num parto sem risco. Quando ocorre alguma complicação, quando eles observam algum risco, daí tem que acionar o médico. Daí o médico tem que tomar a decisão do que vai ser feito. A conduta, na hora que tem um risco, é do médico, tá bom? Então, o enfermeiro, ele vai identificar esse risco e vai acionar o médico para tomar as devidas providências. O 3. Realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessário. Então, é a realização do parto normal, quando precisar fazer um cortinho, que é episiotomia no canal vaginal, ela pode ser feito até uma anestesia local ali. E não é privativo só do profissional de enfermagem. O médico faz isso, tá? Quando necessário. No artigo 10, fala sobre o técnico de enfermagem. Exerce atividades auxiliares de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe. Vamos lá. O técnico de enfermagem, ele tem formação, né, de nível médio e técnico, certo, pessoal? Só que ele, no 1 lá, diz que ele deve assistir ao enfermeiro. Então, ele deve estar junto com o enfermeiro. Em quais condições? No A, no B e no C. Vamos dar uma lida? No A. No planejamento, programação e orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, tá? Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. Na prevenção e controle de doenças transmissíveis, em geral, em programas de vigilância epidemiológica. Então, lembra que nós vimos isso, que era uma função privativa do enfermeiro, né? Mas o técnico, ele pode assistir o enfermeiro a fazer
o planejamento, a programação, dar uma orientação, prestar o cuidado a um paciente grave, no caso na UTI, a prevenção de controle de doenças transmissíveis e questões de vigilância sanitária. Então, o técnico ele pode assistir o enfermeiro. O D, o que fala no D ainda falando sobre o mesmo artigo, que é o artigo 10º, sobre o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem ele pode assistir o enfermeiro na prevenção e controle sistemática da infecção hospitalar, na prevenção e controle sistemático a danos físicos que possam ser causados ao paciente durante a assistência de saúde. Hoje, a gente se fala muito em segurança do paciente, né? Então, tudo que nós vamos fazer, prestar, nós temos que ver vários critérios para evitar que ocorra um risco à vida desse paciente, né, que nós estamos prestando assistência. O F fala, na execução de programas referidos na letra I e O do item 2 do artigo 8. Então, tudo isso que nós já lemos aqui, o técnico de enfermagem ele pode assistir o enfermeiro, certo? Mas quem é responsável diretamente por essas ações é o enfermeiro. Ainda falando sobre o artigo 10º, que é sobre a função do técnico de enfermagem, para que ele trabalhe dentro da lei, fala lá no 2, executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, tá? E o 3, integrar a equipe de saúde. Então, tanto o auxiliar como o técnico, eles são integrantes da equipe de saúde, como o enfermeiro também é. Falando sobre o artigo 11, né, que vai tratar quem é o auxiliar de enfermagem e quais são as atividades executadas por ele, tá? Então, é um profissional que tem formação em nível médio, né? E o que cabe esse profissional fazer? O auxiliar de enfermagem. 1. Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. 2. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação. 3. Executar tratamentos especificamente prescritos, então tem que estar prescrito, não vai fazer nada pela cabeça de vocês. E não vai fazer nada, pessoal, falado por boca, por telefone, tudo tem que estar prescrito, certo? Além de outras atividades de enfermagem, tais como ministrar medicamentos via oral, parenteral, realizar controle hídrico, fazer curativos. Então, deste profissional auxiliar de enfermagem, vai ter funções menores, tá? Não que seja menos importante que as outras, mas são funções mais simples, certo? Então, vamos lá, o que fala no D, pessoal, ó. Do D até o L, vamos lá. Aplicar oxigênio terapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor frio ou quente, tá? São atribuições do auxiliar de enfermagem. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. Então, todo lugar que tem, principalmente em consultórios particulares, em clínicas, que tem uma sala de vacina, tá ali presente um profissional da área de saúde, um auxiliar. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes de doenças transmissíveis. Realizar testes e proceder à sua leitura para subsídio diagnóstico. Por exemplo, uma pessoa vai lá no postinho, fala que está com atraso menstrual. O auxiliar de enfermagem pode realizar o exame TIG, que é um teste, né? Que é bem simples o resultado, para subsídio de diagnóstico,
tá? Porque não é só a mulher falar que tá com atraso menstrual, que teve relação, que você vai concluir que ela já está grávida. Tem que estar subsídio diagnóstico, então, o exame, tá? Colher material para exames laboratoriais, então, o auxiliar de enfermagem, ele tem capacidade suficiente de fazer uma punção, colher um exame. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. Circular em sala de cirurgia, se necessário, pode até instrumentar, se ele for treinado e capacitado para isso. Executar atividades de desinfecção e esterilização. Tá, pessoal? Vamos lá. Continuando o artigo 11, que fala sobre o que cabe o auxiliar de enfermagem executar dentro da lei. Vamos lá. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive alimentação, auxiliar o paciente na sua alimentação, tá? Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e dependência de unidades de saúde. Então, o auxiliar de enfermagem, ele está ali para prestar assistência de enfermagem. Se alguém vir com uma vassoura, com um rodo, falar que o auxiliar de enfermagem tem que limpar ali o local de trabalho, você pode recusar, porque isso não é a função do auxiliar de enfermagem, e sim do pessoal da equipe de limpeza, certo, pessoal? E integrar a equipe de saúde. Então, tanto o enfermeiro, como nós já vimos, tanto o técnico e como auxiliar faz parte do corpo da equipe de saúde. Aqui no 6º fala, participar de atividades de educação em saúde, inclusive. Então, muitos auxiliares técnicos de enfermagem atuam em programas de educação em escolas, para educação infantil, falando sobre tema de higiene pessoal, né, cuidado com piolho, né, tem muito. Vai falar sobre a vacina, certo? Então, ele também tem um papel de educador, tá? Orientar os pacientes na pós-consulta e quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem médica. Lembra que vocês fizeram o estágio e vocês orientavam os pacientes na hora que chegava no local, faziam o acolhimento, direcionavam onde que tinha que se direcionar, em que sala, e depois que saía do consultório, vocês orientavam também? Então, é isso daí. E auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem, ó, pessoal, esse é muito bacana, ó, o B. Auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução de programas de educação para a saúde, certo? Então, é função do auxiliar. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta do paciente e participar de procedimentos pós-morte. Preparar o corpo, né? Então, a gente sabe que quando tem bastante postura em questões éticas a respeito de procedimentos pós-morte. Falando sobre o artigo 12, que fala sobre o parteiro, então, o que incube esse profissional fazer para que ele esteja dentro da lei, né? Prestar cuidados à gestante e à parturiente, então vai prestar cuidado tanto para a mulher no pré-natal quanto na hora do parto. Assistir o parto normal, inclusive em domicílio, e cuidar da puérpera e do recém-nascido, tá? Então, cuidar dessa mãe integralmente. Parágrafo único. As atividades que se trata este artigo são exercidas sob a supervisão de um enfermeiro. Então, a parteira, ela não trabalha sozinha, tá? Ela tem um profissional que está ali com ela, tá? Que dá respaldo, certo? E também esse profissional que dá respaldo para ela trabalha lá na unidade básica de saúde, tá? Olha lá,
falando. Vamos ler de novo? Parágrafo único. As atividades que trata este artigo são exercidas sob supervisão do enfermeiro obstetra, tá? Ou quando realizada em instituições de saúde e sempre que possível sob o controle e supervisão da unidade de saúde local, tá? Onde que essa parteira ali está fazendo o seu trabalho, na sua área de abrangência, certo? E no artigo 13, o que fala no artigo 13? As atividades relacionadas do artigo 10 e 11 somente poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção do enfermeiro. Então, pessoal, tudo que nós falamos aqui, as funções do técnico, do auxiliar, da parteira, vai ser realizado diante da supervisão de um enfermeiro, tá? Então, que os auxiliares, técnicos e parteira são subordinados a uma chefia, que é o enfermeiro, certo? Com o artigo 14 incube que todo o pessoal de enfermagem tem que fazer cumprir o código de deontologia da enfermagem. E quando for o caso, anotar nos prontuários do paciente atividades de assistência de enfermagem para fins estatísticos, certo? Obrigado pela atenção de vocês. Então, vocês viram aí que a lei 7.498 de 86, ela já existe, né? E que o decreto ele veio um ano depois, em 87, para regulamentar ou detalhar a lei 7.498 de 86, tá, pessoal? Eu vou deixar para vocês perguntas relacionadas a esse tema, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem procurar a professora no WhatsApp, no particular. E depois nós vamos junto fazer a correção dos exercícios. Obrigada, até a próxima aula.